Bom dia, gente querida! Que coisa boa receber mais uma vez vocês aqui neste sábado de julho. Graças a Deus, todo mundo bem. Espero que todos estejam bem, todos e todas. E sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Naifes Brasileiros. Eu sou Lumaia, artista visual, acriana, lá das matas de Tarauacá, e moro aqui em João Pessoa já há um tempão. E hoje o nosso Um Papo Naif é com o artista visual Carlos França, nascido em 1976 no município de Rio Tinto, na Paraíba, numa cidade inspiradora, fundada por suecos, com praias belíssimas, reserva indígena e uma reserva florestal maravilhosa, cidade inspiradora. E quero chamar Carlos aí, que já está na sua telinha, para dar as suas primeiras belíssimas palavras. Diz aí, Carlos, como Olá, é que vai? olá, meu bom dia a todos vocês. Quero agradecer aqui por todos que estão presentes, né, aos amigos, colegas artistas, aos familiares. Dizer que estou muito honrado e feliz pelo convite para esse bate-papo, onde eu vou contar um pouco da minha história, né, e falar do que mais sei fazer e o que mais amo, que é arte. Ai, coisa linda, Carlos. Olha, já temos aqui Raimunda França. Quem será Raimunda Minha França? irmã, É sua minha irmã, irmã. Já temos aqui Minerva, Raquel, Cássia, sobrinha. eita, Rimaro, Lu Morgado, todos aqui lhe dando as felicitações um bom dia. Carlos França, Obrigado, gente. a gente está aqui, o nosso papo é assim, muito tranquilo, você fique à vontade. Né? Tem algumas perguntinhas que eu faço, né, que eu sou curiosa que só, e acho que todo mundo vai gostar das perguntas. E aí, Carlos, deixa eu colocar aqui um banner. Carlos, me diga uma coisa. Eu vou ler um pouco da sua biografia e depois a gente fica à vontade para você até comentar sobre ela, né? Ainda criança, Certo. Carlos demonstrou habilidades para o desenho e pintura. Com 12 anos de idade, mudou-se para João Pessoa, onde visitou galerias de arte e outros espaços expositivos. Carlos França é dono de uma grande sensibilidade. Encontrou em alguns artistas paraibanos a motivação para pôr em prática o seu maior sonho, o de se tornar artista plástico. Um rapaz criativo, curioso e disciplinado, um artista de nascença que buscou conhecimento técnico de desenho e pintura em cursos por correspondência, olha só. E a partir dos anos 2000, seus trabalhos saíram das suas quatro paredes e a partir disso não parou mais. Fez individuais e participou de coletivas no Brasil e no exterior. E a criatividade, gente, não para por aí. Atualmente é um dos mais novos youtubers das artes visuais, onde compartilha o seu conhecimento, dá dicas super interessantes e mostra os seus trabalhos. Que coisa legal, Carlos! Que coisa É isso aí. boa! Muito legal, mas me conte uma coisa. Eu já contei parte da sua vida e você vai amealhar aqui, colocar, amildar, né? Os detalhes. Quando você começou a pintar e como a arte naif entrou na sua vida, nos fale um pouquinho assim dessa sua trajetória. E então, desde criança eu já era autodidata, né? Eu já fazia meus desenhos e coloria com lápis de colorir. Vocês não sabem a felicidade que eu tinha quando eu ganhava na escola aquelas caixinhas de lápis de colorir, né? Quando eu via aqueles coloridos do lápis, aquilo me fascinava, o cheirinho de lápis novo. Eu que sempre fui de família
se meus pais eram agricultores e não podia me dar do bom e do melhor, né? Como se então eu já desenhava meus personagens preferidos de desenho animado, esse tipo de coisa. Mas só a partir de 1995 que eu fiz meu primeiro curso, né, de desenho e pintura. Aí eu fui aperfeiçoar minha técnica do desenho e depois, mas minhas primeiras telas mesmo foram surgir em meados de 98 para 94. Inclusive, eu quero aproveitar, deixa e mostrar um dos meus primeiros trabalhos de 99, ó. Tá aqui. Ah, sim, tá ótimo, Carlos, tá ótimo. Sua primeira tela? Uma das primeiras telas, eu ainda assinava Antônio Carlos, ó, 99. Você vê que ela já tem uns traços naif, elas Sim, sim. pinturas bem fortes, ela era bem forte, as cores mais fortes, mas essa é uma tela da minha irmã, ela usa no terraço dela, então levou bastante luz do sol, aí ela ficou mais apagadinha. Uhum. E então, mas a partir de 2000, quando eu comecei a fazer meu primeiro curso de pintura, né, presencial, aí eu Não, mas, aprendi mais técnica. Carlos, só um instante. Antes de chegar no curso presencial, fala um pouco desse curso por correspondência que você fez, que antigamente não tinha muitas oportunidades, né? Agora, bem antigamente mesmo, em Isso, 80, 85. Eu mesmo fiz curso exatamente. da tipografia, ou da Exatamente. tipografia. Naquela época era tudo muito difícil, né? Não tem a facilidade que tem hoje. Eu não conhecia muitos artistas assim que oferecia cursos. Então, o curso por correspondência era o que nós temos hoje, as nossas aulas online, né? Virtual. O curso de correspondência servia como isso. Então, não tínhamos aquela tecnologia que tem hoje, a facilidade que é a internet, né? Então, eu me inscrevi num curso por correspondência. É um curso famoso aí, de um instituto, que eu acho que quem é mais antigo já ouviu falar muito, né? Era um curso de desenho, publicitário e pintura que eu fiz, né? Por correspondência. Eu queria aperfeiçoar a minha técnica do desenho, queria aprender noções de como pintar na tela, né? Que eu já tinha esse desejo, né? Esse grande desejo de ser um artista, de ver minhas obras aí expostas aí pelo Brasil. E é isso. E então, como a arte naif entrou na minha vida? A arte naif entrou na minha vida de uma forma muito interessante e como ressurgimento, sabe? Assim, como o ressurgir das cinzas, né? Como diz a história da Fênix. Porque depois de eu já ter iniciado minha carreira em João Pessoa, depois do início do ano 2000, que eu fiz meu curso e tal, e já tinha feito sete individuais, já tinha feito várias coletivas, junto com grandes nomes da pintura paraibana, né, que até então era meu sonho estar junto com aquela galera massa, linda, né, expondo meus trabalhos. Então, em meados de 2010, eu já tinha feito como já falei, né, já tinha feito minha sétima coletiva, já tinha feito várias exposições individuais, salões, Sem ser naif, né? Vamos dizer assim, ser sem ser naif. especificamente naif. Isso. Isso, né? Porque eu também tenho que ressaltar que eu tenho que ressaltar o quê? Que eu fui fazer o curso de pintura presencial, tanto de correspondência, porque eu queria aperfeiçoar, eu queria aprender técnicas acadêmicas, não é isso? Então, quando eu me inscrevi no curso presencial, eu também fui com esse objetivo, né? De aprender técnicas acadêmicas, mas nem deu muito certo, sabe, Lu? Porque o professor, ele era contemporâneo, Hum. o professor era contemporâneo e o curso não tinha esse objetivo, tá, gente? O curso, ele deixava a gente bem livre para a gente criar o que a gente quisesse e eu nem aprendi, sabe, porque assim, de tanto eu ouvir as pessoas dizer que minhas obras eram muito vibrantes, eram muito coloridas, eu lembro que tinha uma senhora que já é falecida, Dona Celina,
ela dizia assim: meu filho, você tem que suavizar mais essas suas pinturas, essas suas paisagens, elas estão muito coloridas, você tem que suavizar mais elas, fazer cores mais suaves. E eu fui à procura dos cursos para aperfeiçoar, né, minha arte, meu Uhum. trabalho. E de tanto eu ouvir as pessoas dizer, sabe, que aquela minha arte não ia muito colorida, muito vibrante, não ia me levar a lugar nenhum, sabe? Aí eu fui procurar os cursos para me aperfeiçoar. Aí o curso realmente, como eu te falei, o presencial não tinha esse objetivo, né, de técnicas acadêmicas, então, e outros professores depois que eu procurei também para ter cursos, fazer cursos, fazer oficinas, eles eram todos contemporâneos. Então, isso acabou influenciando na minha arte, né? Na minha arte de início de carreira, certo? E em meados de 2010, eu já tinha feito minha certa exposição, como falei novamente, mas assim, eu passei por um momento difícil também, sabe? Eu passei, Uhum. eu já tinha realizado o meu sonho de, de expor, né? De ser artista. De ser artista, exatamente, de ser Sim. artista, de estar junto com grandes nomes da pintura paraibana, né, de estar, ver minhas telas lá, meus trabalhos junto com eles lá expostos. Então, mesmo assim, eu não estava feliz, sabe? E me bateu assim Sim. uma crise existencial, sabe? Eu acho que Aham. aquela crise que muitos de nós um dia passamos, né? Que a gente se pergunta quem sou, né? Assim, o que eu vim fazer nesse mundo, né? O que é que Deus quer de mim e tal. Uhum. E, na verdade, era uma depressão, né? Eu estava passando por uma depressão, foram, acho que, vários fatores que contribuíram para isso. E eu até procurei o lado espiritual, né? Assim, para melhorar mais essa questão. Eu fui procurar uma comunidade católica, eu me envolvi mais e cheguei a morar 2 meses numa comunidade católica, comunidade de vida, né? Fechada, até que meus formadores me aconselharam, né, a voltar, né, para minha vida, assim, e eu não quero me estender muito, né, falar nesse assunto, então eu voltei a sair Tudo. né, da comunidade católica, assim, eu já estava melhor, né, espiritualmente, sobre essa minha crise existencial, mas eu também precisei trabalhar, né? Aí eu fiquei totalmente desmotivado, né? Assim, precisava eu precisava trabalhar para me manter, para pagar minhas contas e Exatamente. a arte ainda não dava, né? Esse Esse retorno, né? esse retorno que a gente precisa, né? Então a gente precisava trabalhar também de outras formas. Então isso também me deixou desmotivado, né? Assim, e eu fiquei totalmente desacreditado de mim, sabe, Lu? Assim, desacreditado Uhum. da minha arte. Eu achava que já tinha dado, sabe? Que Sei. eu não precisava continuar, que eu não precisava mais fazer aquilo. E realmente eu parei, fiquei 9 anos fora do Nove meu anos artista. parado. Deu 9 anos parado. deu um tempo, mas Sim, voltou feito a primavera, né? Renovado, né? é, Trouxe um colorido maravilhoso que você assumiu que foi o seu Naif, não foi mesmo? Carlos, isso. É, você só tem assim meus parabéns, com certeza a admiração de muitas pessoas em relação à sua superação e você encontrou na arte. Muita gente encontra essa renovação na arte. Muito interessante sua história, Carlos. E pode ó, Lu, continuar aí falando o se que você você me quiser. permite, se você Fique à me vontade. permite, eu ainda vou contar um pouco de uma história, certo? Uhum. Então, a partir de 2010 foi quando eu parei. Aí, então, em meados de 2016, eu precisei voltar para o sítio, né, onde eu nasci e me criei, aqui no meu município de Rio Tinto. Rio Tinto. Precisei voltar, morar aqui, que até então eu morei muitos anos em João Pessoa, e, sobretudo, para cuidar do meu pai, tá? E meu pai estava doente, a gente descobriu um CA de próstata nele, e era maligno, e meu pai, como eu era o único filho solteiro, eu vim para cuidar do meu pai, para me dedicar totalmente ao meu pai, né? Porque ele precisava de estar levando ao médico, fazer os exames, né?
levar para Uhum. fazer tratamento, esse tipo de coisa. E acaba que depois também meu pai sofreu, a gente teve o diagnóstico por mal de Parkinson, e isso derrubou ele, ele ficou acamado, e eu sempre ao lado dele, né? Eu que cuidava, eu que era o cuidador dele e tal na cama. E isso era um momento de muito sofrimento, sabe? Assim, eu ver meu pai passar por aquela situação. Eu procurava assim, muito ser forte, sabe, Lu? Assim, e eu fui buscar na arte a, a força para voltar, sabe? Assim, eu disse, não, eu preciso voltar a pintar, eu preciso fazer meus trabalhos, eu preciso voltar a expor. A arte foi como uma terapia, assim, para mim. E surgiu, graças a Deus surgiu, sabe, assim, essa força na arte para voltar. E eu queria voltar pensando na IFE. Então, eu comecei a pintar uma obra chamada O Casamento na Roça. Vou mostrar para vocês aqui. Em 2019 já, tá? Linda, lindíssima. Aí eu postei nas redes sociais, o Paulão disse até assim, o Paulão do Sesc disse, Carlos, se inscreve na Bienal, na IFES do Brasil, quando ele viu. Paulão do Sesc, Paraíba. Lindíssima essa tela. E Aí, aí você. quando eu pintei essa tela, eu postei uma foto, eu ainda estava fazendo a execução, então eu postei uma foto nas redes sociais, no meu Facebook, fazendo a execução da obra, e eu postei com a seguinte frase: não foi eu que escolhi a arte que me escolheu, obrigado Deus pelo dom que me deu, Ai, coisa. exercitando, eu postei. E isso era um marco da minha volta, né? A minha volta a exercitar, né? A voltar com as minhas pinturas. Então, eu voltei com essa vontade e vontade de fazer na IFE. E também em 2019 eu me inscrevi na Bienal do Sertão de Artes Visuais do Museu do Piauí e graças a Deus eu tive a graça de ser selecionado. Isso foi um motivo também para uma motivação a mais, né, para eu voltar. E eu também quero dizer que eu encontrei um anjo de pessoa na internet, no Eita, Facebook eu coisa encontrei boa, conta aí. um anjo de pessoa. Sabe quem Eu foi essa adoro pessoa? essas histórias de anjo, viu? Eu adoro quando eu sei que tem um anjo que faz a gente voar. Conta aí, Carlos. Eu não sei se ele está aí, mas eu vi nas redes sociais também, eu acredito que foi em meados de 2019. O André Cunha. O André Realmente. Cunha, ele estava divulgando a sua segunda mostra literária, Mulheres da Literatura, e eu cheguei para o André por mensagem e disse: André, eu quero participar da exposição. E o André foi muito solícito comigo, sabe? Assim, ele não hesitou, não chegou para mim e disse: Carlos, você é um artista naif? Ele não fez esse questionamento. Ele disse: tá bom, eu vou passar o tema escolhido e vou passar para você. E ele passou para mim o tema É Duro Ter Coração Mole, de Alice Ruiz, né? O poema de Alice Ruiz. É Duro Ter Coração Mole. E eu fiquei muito feliz e eu participei, né, da mostra literária. É interessante, E Carlos, sabe o que é? É que André publicou essa semana do aniversário desse projeto, que foi isso, Pedro, né, que fez idealizou 3 anos, Pedro né? Cruz. Que Sim, coisa Pedro é o linda. idealizador, né? Junto com a Aham, galeria André Cunha, né? exatamente. E eu tenho um carinho enorme por André, um carinho, uma admiração enorme por ele, sabe? Ele sempre me acolheu, sempre me aconselha, sempre que pode, ele me dá uns conselhos e tal. E André mora no meu coração de graça, eu já disse a ele. Eu até brinco, tá, Lu? Eu digo, André, eu já disse a ele que ele é o meu padrinho da arte naif. Eu acho que, olha, eu não quero não falar não, mas eu acho que ele é de todos nós, viu? Porque só em criar esse grupo Sim, maravilhoso, muita pois é. gente, todas as pessoas ali se integram e se amam e se colorem, e eu adoro. E eu disse ao André também que ele e o Adriano Dias, né, são nossos paizão do grupo, né? É Eu verdade. digo isso para ele. E, E Carlos, eu tive posso o perguntar? prazer. Pode, fica à vontade. Sim, mas termine seu raciocínio. Não, eu ia só dizer que
que a minha obra literária acabou, o André vendeu, né, na galeria, e ela acabou indo morar em Bogotá, na Colômbia. Eita! Tu sabia Isso é que a muito minha também foi gratificante. vendida? Foi massa. E isso é muito gratificante, né, Lu, para nós artistas, né? Assim, é maravilhoso. É verdade. O incentivo também ao empreendedorismo, isso é muito bom, que a gente faz Isso. também para vender, né? Mas, Carlos, e as suas pinturas, seus desenhos? E eu vou colocar agora para as pessoas, quem não conhece, conhecer, e a gente também trouxe um conjunto de obras bem interessantes de Carlos, eu adoro todas. E aí a gente vai poder conversar um pouco mais sobre suas obras. Mas me diga aí uma coisa, de onde você extrai essa sua força criativa, essa sua criatividade para trazer dentro da tela, assim, sabe? Umas cenas assim lindíssimas, tanto da cultura quanto do seu imaginário. Pois então, Lu, eu trago desde a minha força criativa, ela vem desde a beleza das coisas, né, da beleza da vida, como do lado obscuro, sabe? O lado as dificuldades, o lado obscuro da vida. Eu tento fazer obras assim, fazer esse um culto à alegria, né? Assim, para que as pessoas, porque a vida é tão difícil, né, Lu? Assim, às vezes para nós e eu procuro fazer obras inspiradoras. Eu quero passar nas minhas obras assim que as pessoas sintam essa vibração, né, que eu quero passar, de otimismo, de fé, de esperança, de alegria, sabe? Eu gosto muito de usar também, eu acho que vocês já perceberam, né, aquelas luzes, né, o raio de sol, né, que para mim tem um grande significado, tá? O sol que representa a força, o sol que representa o amor, o sol que ilumina, né, assim, que nos dá novos dias, novas manhãs, né, de novas oportunidades, de sermos felizes. E é Isso, isso. coisa linda, Carlos. E sempre também represento, ultimamente, claro, né, que sempre representando as coisas do cotidiano, né, coisas das nossas vivências, o que presenciamos, da nossa cultura, do nosso povo, nossas tradições, e sempre de formas bem espontâneas, bem coloridas, bem vibrantes mesmo, alegres, que é para passar essa energia, né, essa que eu quero transmitir para as pessoas. É, até para os nossos, quando a gente olha uma tela dessa, ou uma tela naif, os nossos dias ficam melhores, sabia? Porque a gente Isso, entra naquela história que está ali. E muitas histórias dentro da arte naif são lindas. É como dizem, né? Lu sempre fala muito isso, Lu Morgado, um beijo aí para ela. É que pinta com o pincel do coração, né? Molha o pincel na tinta do coração, uma coisa assim. Eu acho e isso muito lindo, Eu muito sinto, meigo, eu sinto exatamente isso que a Lu Morgado fala. muito legal. Vamos aqui mostrar aqui algumas telas do nosso querido convidado, Carlos França. Fique à vontade, Carlos, para falar um pouco de cada uma. Nós ainda Essa é a temos. obra, essa é a obra, quer falar, Lu? Não, só que a gente ainda tem um tempo bom para se falar, viu? Pode ficar à Certo. vontade. Essa é a obra O Casamento, os Pais e os Filhos, certo? Eu fiz de uma forma poética, né? Essa fase do namoro, do casamento, os filhos que vêm depois, né? Eu representei os personagens de tipo bonecas de panos, né, nordestinos, ou as bruxinhas, né, como é conhecida em algumas partes do Brasil, Sim. e é isso. Essa E obra aí, participou do, essa obra participou do site do Mangó Canadá, né, do Museu de Arte Naif do Mangó Canadá, uma parceria com o Ateliê Adriano Dias e o FIAM também. isso. Essa aqui foi ela compôs o tríptico, não foi essa primeira aqui do casal? Isso. Essa obra é um tríptico, certo? São 3 painéis que formam um único trabalho. São 3 painéis. Então, a primeira que você fez foi essa primeira, você não fez a obra toda junta, não. Depois é que você pensou nas outras cenas, hoje ela já foi concebida assim? Primeiro ela foi concebida esse casal na bicicleta e os filhos atrás. Depois eu tive a ideia de fazer o casamento, né? Aí Ah, eu fiz.
era dípticos, acabou se tornando um tríptico. E aqui ainda tem, se quiser botar mais, pode botar, que a história é longa. Muito legal. Aí você vê, é aí a história de um povo, né? A vida são pedacinhos que unimos. Aqui é um díptico também, tá? Aqui é um díptico, são duas telas que formam um único trabalho. Aqui, como eu já falei, é a história de um povo. Então eu conto toda a história de nossa história, né, nordestina, de o povo Sim, nordestino, dos festejos, das bordadeiras, das costureiras, dos festejos juninos, né? Você vê que o pano de fundo é todo como uma coxa de retalho, né, uma grande coxa de retalho, e eu também fiz referência às antigas brincadeiras, né, de criança, os meninos com carrinho, os meninos pobres, né, faziam carrinho de latinha, de sardinha, de lata de leite. As meninas sim. brincavam com bonecas de pano. E a costureira aí fazendo a coxa de retalhos. Lá atrás eu fiz um céu estrelado com os novelos de linha e a lua, fazendo referência às costureiras que passavam noites em claro, né, Sim. para deixar a roupa dos festejos juninos, das quadrilhas prontas. E é isso, essa obra também participou junto, né, com a outra do site internacional de arte Naif, o Museu do Canadá, Mangó Canadá, junto com a parceria, né, Ateliê Adriano Dias, Pian e Mangó Canadá. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu Essa é adoro a essa obra, também. essa é a obra Enjaulados em Casa. Quando nós estávamos na pandemia, né, eu criei, fazendo aí referência às pessoas, né, que ficaram enjauladas em casa no confinamento e os animais soltos na rua, né? O cachorrinho, a pombinha, o gato, as aves. E essa Sei. obra, ela foi premiada no prêmio Amelinha Teorga, né, pela Leal de Blenc, aqui do estado da Paraíba, e hoje ela faz parte do acervo do estado, né, acervo da pandemia. Isso, onde vão construir o Museu da Pandemia, mais de 1.000 obras. Muito Ah, legal. muito, muito legal, né, Lu? Uhum. Essa é a obra O Peso da Cruz, né? Ela fez parte da exposição em Mogi Mirim, em São Paulo, que o Sidney e o Walter organizou, né? Fez a Uhum. curadoria. E eu retratei aqui a dor, né? Dos Da nossos entes perda, né? queridos, né? Da perda, né? Dos nossos entes queridos pela Covid, né? É interessante, né, Lu, que quando eu voltei a voltar a pintar nariz foi justamente nessa época, né, da pandemia, que nós estávamos também no confinamento, né? Foi mais um motivo, né, para eu voltar a pintar, a sair daquele zona de desconforto, né? Isso. Essa foi a obra da Binaif, a coroação de Nossa Senhora, né, onde eu fiz foi uma cena real que aconteceu aqui na capela da nossa comunidade. Uhum. Foi uma cena real que as meninas, no final do mês mariano, elas fazem, todo ano temos essa tradição, né, de fazer a coroação de Nossa Senhora. Então, foi exatamente assim, 12 anjos, 12 castiçais, essas flores tropicais. Eu mesmo tive o prazer de colher no sítio e fazer a decoração, porque Ah, minha mãe sempre fazia a decoração do mês mariano, a capela dos festejos, né? E ela passou essa tradição para mim. Ela já não pode mais também, já é idosa, né, velhinha. Aí uhum. eu aprendi também essa tradição de decorar, né? Então, essas Ah, flores aí tropicais eu colhi do sítio, eu mesmo decorei e tal. Então, eu fiz aí para Binaífe, muito Socorro, legal, São Paulo. Foi exposta maravilha. Socorro, São Paulo. Olha, me chama aí que eu lhe ajudo nessa organização, viu? Adoro esses negócios. Legal. Essa é a minha obra do São Francisco, né? Que estava em exposição no Museu do Sol, em São Paulo,
em Penápolis, São Paulo. Penápolis. Penápolis, São Paulo, né? Isso. Um olhar naif de São Francisco, se chamava a exposição. Isso mesmo. Essa é a obra do Mimã, que eu fui selecionado para o Mimã Paraty, no Rio de Janeiro. Chama-se Tradições Culturais de Rio Tinto, onde eu representei aqui o Carnaval Tradição da nossa cidade, que é a Laúça. Eu fiz os índios potiguaras também, que Sim. eles habitam, né, nessas terras aqui do nosso município. Aqui também temos a preservação do bicho preguiça e do peixe-boi. O bicho preguiça, ela mora na praça central da cidade, nas árvores, e o peixe-boi lá do rio Mamanguape, né, na barra do rio Mamanguape, que também faz parte do nosso município. E eu fiz a igreja central, né, que é a imponente igreja Santa Rita de Cássia, né, feita por tijolos aparentes, construída por descendentes de alemães e suecos, né? Isso. Muito bem. Olha aqui a Laúça aí com tudo aí no meio. Isso. Minha cidade é uma cidade fábrica, Lu. Não sei se você já conhece a história. Ela foi formada com essa intenção de ser uma cidade fábrica, sabe? Uma fábrica textil. Isso. Andei estudando um pouquinho. Foi, né? Você é esperta. Foi. Ciranda ao entardecer. Ciranda ao entardecer. Essa fez parte da exposição Aspecto do Folclore Paulista, de Taubaté, São Paulo. Sim. Eu fiz aí essas menininhas, essas bonecas dançando a ciranda, né? E ela fez parte da exposição virtual de Taubaté, São Paulo. Muito lindo, muito bem distribuído. Esse sol sempre aparece, né? Esse sol que você sempre O traz. sol que eu... Só ilumina. Só que eu já falei, né? Que eu gosto de fazer, né? Que tem um significado muito grande para mim. Essa é a obra do FIAM 2021, do ano passado, O Jardim de Carlos França. Ele é real, tá? Ele existe. Claro que eu fiz de uma forma mais lúdica, né? Mas ele existe. Esse sou eu e o meu sobrinho Theo, que adora tomar banho no laguinho. Lindo. E essa obra fez parte do FIAM, né? Como eu já falei, 2021, e ela quase ganhava o júri popular. Ela ficou na votação em segundo lugar. Eita, mas... Eu perdi por 7 votos para a Olímpia Bulhões, de Rio Grande do Norte. Todos merecem, né? Mas a seleção é para isso, né? Isso, mas foi o júri popular, Ju, foi a votação, a gente ficava pedindo voto na internet. Verdade. Se foi o júri popular, a gente ficava, e eu, como todo blogueiro, né, ficava pedindo voto, gente, bota na minha obra. Mas é isso. Que a gente chama de engajamento. Carlos, você já ilustrou algum livro paradidático ou didático de alguma forma? Não, ainda não tive esse prazer, não. Lu, essa é a obra do FIAM deste ano, tá? A obra Fauna e Flora 100 anos depois, né? Que a gente fez alusão à semana de 2022, né? 100 anos depois. Eu fiz uma crítica social, né? Como estaria a nossa fauna e flora 100 anos depois. E fiz aí essas queimadas, né? As nossas florestas, a matança dos nossos índios. Bem significativo. E você vê que o raio de sol ele sempre está presente, né? Sempre. Mostrando aí talvez um pouco ainda de esperança para nós, né? É verdade. Essa é a obra Registros e Lembranças. Aqui eu conto um pouco da minha história de vida, tá? A antiga casa de farinha que eu frequentava, que meu pai trabalhava também, fazendo a farinha. Meu pai na agricultura aí, ó, com minha mãe, cultivando. Eu carregando aí água com os galões de água, né, como chamava. Os banhos de rios, nas águas cristalinas, Antigamente a gente tomava nossos banhos no rio mesmo, tá? No final da tarde íamos todos não tínhamos água encanada em casa, então... E as lavadeiras, né? E as lavadeiras, né?
As roupas eram lavadas nos rios, águas colhidas em bicas ou cacimbas, tá? Sim. E os ipês, né? Que eu sempre fui apaixonado por pés de ipês. Aqui próximo tinha uma mata onde a gente morava e eu ficava fascinado com o colorido dos ipês, né? Aqueles ipês amarelo, rosa, roxos. Isso tudo me fascinava, esse colorido. A Paraíba é bem diversificada a sua vegetação, mas a gente pode encontrar muitos ipês em quase todo o estado. É incrível. Olha, Essa é a obra, essa é a obra da Mostra Atual Paraibana de Arte Naif do Sesc Paraíba, né? Deste ano, 2022. Nossa Senhora dos Navegantes chegando à Barra, é o título dela, tá? Eu fiz aqui no nosso município, os navegantes todo ano faz festejo, né? Ela sai de Coqueirinho, Marcação e sim, se encontra na Barra do Mamanguape, né? Então, eu, o tema da exposição era Festejos Populares, Litoral ao Sertão, né? Aí eu fiz referência aos festejos do nosso litoral, né? maravilha. Sim, essa é a também da Mostra Atual Paraibana de Arte Naif 2022, do SESC, uma potiguara em dia de festejos, né? Eu Lindíssima. fiz Inclusive, está exposta pertinho de um quadro que eu também submeti lá, que agora, próxima semana, agora, quinta-feira, vai para Guarabira, essa exposição aí do isso. SESC. Quinta-feira a exposição vai estar em Guarabira, muito bem lembrado. Né? Carlos, eu não lhe mostrei antes, mas eu vou, a partir dessa aqui, eu trouxe duas surpresas para você falar um pouco para a gente, que são as telas antes dele se escolher, né, focar no Naif. Sim, Então, eu trouxe mais duas. você realmente me fez uma surpresa, viu, muito agradável. O pessoal vai ficar ver mais como era meu trabalho, né? E vai ficar, né? Assim, Isso. Olha, eu acho essa, assim, fale você, mas eu acho assim maravilhoso. Eu acho que você já fazia o seu naif de uma forma própria. isso, é. Essa obra, Lu, ela tem outra parte. Ela é um díptico, certo? Mas essa obra também já participou essa obra participou de um salão. Eu não lembro se foi salão de novos artistas. Foi um salão do Sesc Paraíba. Ela foi selecionada e participou lá do salão do Sesc. Eu fazia referência. Um lado era a alegria, era a libertação, o outro lado era a tristeza, era a depressão, sabe? Eu acho que eu queria passar um pouco num momento parecido. Uhum. Pode passar, Lu. Carlos, essa aí é de Eu fiz 2008, uma. né? Aí, sim, ressaltar aqui o outro lado. O outro lado eu fiz cores quentes, né? Que era cores alegres, e esse lado aí eu fiz mais cores frias, né? Que é para fazer referência à tristeza, né? Essa coisa da tristeza, da depressão. Eu encontrei essa tela sozinha no Facebook, mas está dando para a gente captar. Como eu falei, eu gostava de misturar figuras geométricas com figurativo, né? Então aí eu acho que o nome dessa tela era Apaixonados, que eu fiz, né? Fazendo referência aí a essas bolhas, borbulhas de amor. O casal apaixonado, né? Aquele momento de quando se está apaixonado, tudo é colorido, tudo é mil maravilhas. Uhum. Carlos, é interessante. E eu gosto Olha também aí. muito dessa. E essa aqui, Carlos, me lembrou, sabe o quê? Sim. Pode ser que você concorde. Ah, as obras de Sandra Escavassa. Eu achei muito parecida, sabia? E essa tá lá também de Ah, 2008, né? isso. Participou também de várias exposições de João Pessoa. Essa tela ela é bem grande, Lu. Ela é um painel, ela também tem outra parte, ela é um díptico, porque eu gostava de fazer trabalhos grandes, né? Gostava de fazer essa coisa de dípticos e deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Mas,
Deixa eu ver se eu lembro o nome, Lu, Não desculpa. se preocupe, não, Carlos. Fique à vontade. Era alguma coisa da concupiscência, né? Que era o pecado, quando entrou na nossa... A história do pecado, né? Que entra no mundo, né? Eu fiz referência aí a Adão e Eva, não sei se dá para vocês perceber, tem um casal Adão Tem, e Eva, né? Ela tem deitada sim. no colo dele, cobiçando a maçã, né? E a serpente lá no, enrolada na árvore, né? Fazendo Uhum. aí a tentação e eles cobiçando a maçã, né? Você vê que essa questão da figura geométrica era muito predominante, né? No meu trabalho do início. Verdade, verdade. Pronto, Carlos. A gente concluiu aqui a sua apresentação maravilhosa. Você que tem uma acessibilidade incrível. Gostei muito, gostei demais de conhecer mais a sua arte, Naif. E, e me diga uma coisa: no início da sua carreira de artista plástico, especificamente assim do Naif, foi fácil ou foi difícil submeter seus trabalhos nas exposições? Pelo jeito foi muito fácil, né? Que você foi selecionado em muitas, né? Lu, graças a Deus, eu nunca senti dificuldade. O sonho de eu ser um artista atuante, ser um artista reconhecido, sempre me fez ir atrás, sabe, dos meus objetivos, de exposições. E eu sempre tive a sorte de... A minha primeira exposição foi uma individual no hall do Sesc Centro, né, Paraíba. Eu fiz uma individual lá em 2004. Isso no início da minha carreira, tá? Eu tô falando. Em Uhum. 2005, em 2005, eu já fui contemplado com uma individual no hall da Aliança Francesa, que eu passei por uma curadoria também, e depois muitas outras, né, salões, tal, Uhum. coletivas com grandes nomes da pintura, como falei já, na Paraíba, e na Arte Naif não foi diferente, né? Assim, na Arte Naif, graças a Deus, eu fui bem aceito pelos colegas artistas, sobretudo pelos curadores, né? Claro, que é eles que fazem a seleção, né? Do que vai Isso. entrar, faz a seleção dos trabalhos. Eu não sinto essa dificuldade, não. Assim, eu, no que eu me inscrevo, eu participo de quase todos, graças a Deus. Muito boa e boa energia também. Mas, Carlos, É, vamos agora. Eu vou passar agora o que está pintando, tá? E depois eu volto. Vou fazer ainda duas perguntinhas bem fáceis de responder, tá tá ok, bom? Vamos. tá bom. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nos comentários. Eita, todo mundo mandando coração. Olha aqui. Minha irmã, Olha, Lu Morgado, artista ainda Lu bem que você Morgan. seguiu acreditando em suas cores. Sua obra é linda. Olha que Obrigado, legal. Lu. Lorena França, sobrinho. Cássia, quem nunca. Lica, Nalice, a mulherada Naif toda aqui. Que legal. Com Silva, Com Marcela. Silva, beijos. Marcela, sua Com linda. Silva que falou um pouco mais e disse um mega projeto que nos deu muita visibilidade. Acredito que ela esteja falando da galeria lá do André e das mulheres na Sim. literatura. Olha aqui. Cássia, olha aqui, Cássia também. Carlos, você tem uma fonte inesgotável de inspiração. A natureza, nosso maior inspirador, artista dos artistas, Deus. Que lindo, Isso. Cássia. Obrigado, Cássia. Olha aqui o Carlos Humberto, meu xará. Você foi criado em que cidade? Você foi criado em que cidade? Rio Tinto, Paraíba. Rio Tinto, né? Depois Depois fui morar em veio João Pessoa aqui, e voltei. voltou. Isso. Isso. Olha aquilo de novo. O artista, olha, ela falou daquela frase, foi o Lucien Finkelstein. O artista naif molha os pincéis no Eu coração. quero falar mais sobre isso depois, se eu tiver oportunidade, tá, Lu? Tá certo. Olha aqui o Carlos Humberto, sempre atual.
Que coisa boa essa interação, viu, gente? Isso também deixa o artista super feliz, né, Carlos? Sabendo que os seus colegas Beijo, gostam Patrícia. do trabalho. Com Silvia, nossa mãezona, eu brinco com ela também, de que ela é nossa mãezona. Os corações aqui estão com tudo, coisa linda, Carlos. Fique à Movimento. vontade aí, mas antes de você, aí você já fala o tanto que você quiser. Eu quero perguntar uma coisa sobre o seu canal no YouTube, né? O Carlos França, artista plástico, onde Isso. você divulga o seu trabalho, dá dicas interessantes. Vejo que está crescendo o número de inscritos e acessos. Então, dê uma dica aí para os nossos colegas, as nossas colegas artistas que ainda não aderiram às redes sociais para divulgar suas obras. Que dica agora, ao vivo, você dá a Sim. elas e a eles? E então, eu tinha me inscrito no canal desde 2019, mas eu só usava para salvar, guardar alguns vídeos de entrevistas antigas, né? Algumas slides que eu tinha criado de slide de fotos dos meus trabalhos. Então, mais ou menos há um ano e meio, eu comecei a ficar mais ativo, né, nas redes sociais, no YouTube, né, principalmente. No YouTube eu resolvi passar dicas, né, para as pessoas, mostrar meu processo criativo, pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal, porque, gente, o YouTube é uma ferramenta muito importante para nós artistas e nós temos que estar com o nosso nome em todas as plataformas, em todas as redes sociais, para que as pessoas, ao procurar, né, assim, nosso nome, e elas nos achem, sabe, facilmente, em todas as plataformas, isso é fundamental. Então, a dica que eu dou é que vocês, quem não sabe mexer, procure mexer, procure alguém para ajudar vocês, é fácil, certo? Não é difícil, e eu ainda estou aprendendo muita coisa, estou aprendendo assim junto com vocês, eu ainda tenho que melhorar bastante, claro, eu sei disso, e também quero dizer que o Instagram é a principal ferramenta, certo? A principal rede social hoje em dia, a mais vista, a mais usada. Também procure usar mais o Instagram. Vocês procurem artistas, né? Vocês artistas procurem expor mais seus trabalhos, tá? Fotos que tenham mais relação com o seu profissional. Não poste muito coisas pessoais, assim. Se você quiser postar foto com amigos, colegas, você tomando banho na praia, de biquíni, de sunga, você cria um perfil pessoal só para essas coisas, tá? Porque os curadores, eles olham nosso perfil, certo? Nós somos muito procurados, nosso perfil são... Então, nosso perfil profissional é nosso site, tá? Hoje no Brasil, site não é tão fundamental para o artista plástico, não. O principal, hoje em dia, lá fora pode ser mais fundamental o site, mas aqui no Brasil o Instagram é o nosso principal site hoje em dia, tá bom? Então, procure aprender, é fácil, não é difícil, não. Eu estou falando para quem não sabe ou para quem não costuma, não gosta de usar, né? Muito bem, Carlos. E agora você falou uma coisa super verdade sobre a curadoria em relação a olhar o perfil da pessoa. O Musa que está ainda amanhã vai sair segunda-feira vai sair o resultado. E aí o Musa ninguém pediu portfólio, eles pediram o Facebook, Instagram da pessoa que Tá eles vão vendo? lá dar uma olhada, o que mais essa É. pessoa está Aí fazendo. a gente tem que se policiar, né? Às vezes a gente coloca muita foto pessoal, aí fica muito nada a ver, né? Mas assim, eu até digo que nos seus stories você pode postar uma coisa do seu dia a dia, porque também as pessoas querem conhecer quem é que está por trás, né? Daqueles trabalhos, um pouco da vida do Isso. artista. Elas querem se conectar também. Então, nos stories é válido você postar uma coisa mais pessoal, assim, mais no feed, mais seus trabalhos, tá? Ou fotos profissionais de eventos, tá? O que aconteceu. Dicas muito boas. Carlos, então fique à vontade para você falar o que você quiser a mais. Nós temos aí mais 5 minutos, Certo, 5 minutos, e aí certo. você fique à vontade. Eu queria dizer também que essa transição se deu para o Naif, né? Porque eu sempre amei a arte Naif. Quando eu visitava as exposições, como eu falei antigamente, eu já
via lá o Naif junto com outras obras contemporâneas, modernas, e eu já amava o Naif, assim, para mim tudo é arte, sabe, gente? Para mim não tinha essa história de Naif ser uma arte menor, nunca foi. E, e para mim, assim, quando eu comecei a pintar, realmente eu sinto que eu, pintando Naif, eu pinto com o coração, sabe? Essa arte da espontaneidade, né? De, de pintar com o coração mesmo, porque tipo assim, pintura acadêmica é uma coisa muito cérebro, sabe? Você só visa fundamentos sistemáticos, e pintar na IFA a gente pinta com o coração, né? É a liberdade, é a arte da espontaneidade, é isso. E eu queria agradecer a todos vocês aqui presentes, agradecer pelo convite dos naifes brasileiros, né, para este bate-papo, agradecer a vocês administradores, né, que criaram o evento, a Lu Morgado, que é a idealizadora, né, isso, a você, Lu Maia, né, por ser mediadora. Quero agradecer a todos os presentes e dizer que isso é um trabalho muito lindo em prol, né, da arte, principalmente da arte naif, claro, né, e é isso. Pô, Carlos, que coisa gostosa esse nosso papo. Eu ficaria com você a tarde, o dia inteiro. Pegaria a tarde até de noite, mas não dá. E aí eu quero agradecer a todos vocês, especialmente a você, Carlos, por ter aceito o nosso convite e mostrou que como você gosta, como você se entregou à arte eu de maneira. espero, Lu, que minha história, né, tenha contribuído também para que servido, né, de motivação para as pessoas, de inspiração para quem está iniciando ou para quem está desmotivado, né, que ela sirva de inspiração para que você não deixe de parar, né, porque nós que somos artistas, nós nascemos com o dom, né, como eu falei aquela frase, né, a gente não escolhe a arte que nos escolhe, né, assim, a gente nascemos com o dom. Então, por mais que difícil seja, né, o caminho, por mais que difícil seja, nunca desista, nunca pare de sonhar, de acreditar, sabe? E vamos seguir colorindo o mundo. Ai, que lindo, Carlos. E se apegue à arte para amenizar as coisas duras da vida, né? Então, a mediação foi minha, Lumar sempre aqui à disposição, sempre querendo colaborar. A idealização é de Lu Morgado. E nossa super equipe aí das mídias sociais, Carla Calmon, Dani Vitório, Cássia Lima, Fernanda Cordeiro e a nossa queridíssima coordenação. Aí vem André Cunha, Adriano Dias, com Silva, a nossa consultora e tudo mais do nosso grupo, e Lu Morgado, que também faz parte dessa família linda e colorida. E estamos com saudade dela. Um beijo para você, Carlos, e um beijo aí para todas as pessoas aqui presentes. Beijo, abraço a todos, meu abraço fraterno a todos vocês. Obrigada. Tchau, gente. Dá tchauzinho, Carlos. Tchau. Aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado mesmo.